você quer se estabelecer com consultoria empresarial, é muito importante ter planejamento, foco. Isso porque existe uma crença, né, de que é muito difícil se estabelecer, né, no mercado de consultoria. E isso acontece porque, na maioria das vezes, as pessoas elas entram no mercado sem pensar, sem se planejar, e elas, quando caem lá, né, vamos dizer assim, dentro do mercado, elas ficam perdidas e ficam realmente sem direção, sem saber por onde começar. E é um mercado competitivo, é claro, né? O mercado de serviço sempre é competitivo. Mas então, vamos voltar um pouquinho? Vamos primeiro falar o seguinte: por que um consultor precisa ter estratégia? Por que isso é tão importante? Para entender isso, a gente tem que lembrar, né, se nós somos consultores em gestão, a maioria de nós, por quê, né? O que é estratégia? A estratégia começou a ser usada, esse termo, no meio militar, né? Os primeiros usos, né, foram usados nesse contexto de guerra. Tem até um livro muito conhecido chamado A Arte da Guerra, que tem um general chinês chamado Sun Tzu, que escreveu na época conselhos militares lidados com estratégias de guerra que eles usavam naquela época. É um livro muito antigo. Então a gente entende que estratégia não é uma coisa nova, né? Ela é uma coisa que está sempre sendo usada e sempre foi necessária para que as pessoas conseguissem fazer as ações delas com um foco, um propósito para conseguir atingir os objetivos. A gente pode dizer que a estratégia é como se fosse o caminho, a maneira que eu uso para atingir um objetivo. Mas seria mais aquilo que norteia as minhas ações. Seria o norte que dirige tudo que eu faço. Porque eu tenho várias maneiras de fazer as coisas. Então eu vou escolher uma maneira que, vamos dizer assim, vai me levar a atingir o meu objetivo de forma mais eficiente, mais rápida, né, levando em consideração vários fatores. Por isso que a estratégia não é tão simples, né, porque tem vários fatores e esses fatores dependem muito de situação, do contexto, né, mas também é uma coisa fundamental para todo mundo que quer ter sucesso e que se planeja, né, nas suas ações. Isso serve para todos os âmbitos e principalmente para nós que somos consultores empresariais. Agora, por que isso é mais importante ainda para nós que somos consultores, né? Isso é importante, essa provocação, porque nós temos que pensar, primeiramente, que vender o nosso serviço é bastante difícil. A jornada de compra de um cliente de consultoria, né, é uma jornada longa. Então, quanto mais eu puder me planejar e eu entender, né, puder assim me antecipar nesse processo, melhor, vamos dizer assim, mais eu estarei preparado para conseguir ter sucesso nas minhas vendas. Por outro lado, ele também é um mercado competitivo e quando tem competição, eu tenho que saber como me posicionar para poder, vamos dizer assim, eu não gastar esforço em coisas que de repente não vão dar resultado, né? Competição, muitas vezes, implica que às vezes para eu me fazer conhecida eu vou ter que gastar mais ou esforço ou custo. Então, quanto mais eu tiver uma visão estratégica, talvez eu vá gastar menos recursos financeiros ou até de tempo, de todos os sentidos, para atingir o meu objetivo. E em terceiro lugar também, porque o nosso serviço é intangível. A nossa grande dificuldade é tangibilizar o que a gente faz. Então isso também demanda eu pensar, eu analisar. Então, uma dessas três razões já me ajuda, acho que já convencem você de como é importante você ter uma visão estratégica do que você faz.